Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar colocação pronominal. Detalhe, a gente vai dividir a aula aqui em blocos. Então, nos primeiros blocos, você já deve estar mais habituado agora, a gente sempre trabalha a parte da teoria. E lá no último bloco, a gente trabalha a parte do exercício. Normalmente, a gente finaliza a teoria e cai para cima do exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui. Colocação pronominal não é um assunto isolado da gramática. A gente acha que é, mas não é. É um mistão de transitividade verbal e coesão textual. Então, a gente deve dominar aquele processo de transitividade. Eu devo entender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Tenho de entender tudo isso. Sem contar que eu tenho de entender que aquele pronome, ele serve para fazer uma coesão, que tem como base evitar a repetição. Então, o intuito dele é fazer uma coesão referencial. Então, estes pronomes têm por critério evitar a repetição de um substantivo. Agora, quando a gente trabalha o assunto e quando o cara cobra na prova, ele cobra em cima de um aspecto de colocação do pronome em cima daquele verbo ali, beleza? E aí a gente sabe que nós vamos trabalhar os pronomes pessoais oblíquos átonos. Então acompanha aqui comigo quem são eles. Metece, nos, vos, o, alê, os, as, leis. Como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando estiver antes do verbo, a gente vai chamar de próclise. Quando estiver no meio do verbo, a gente vai chamar de mesóclise. E quando estiver depois do verbo, a gente vai chamar de enclise, meu parceiro. Então vamos lá. Antes de cair para dentro e mostrar tudo, eu quero mostrar uma parada diferenciada. Eu poderia deixar para falar lá no final, mas eu vou falar logo no início. Daqueles pronomes que a gente tem ali, metece, nos, vos, o, alê, os, as, leis, os que mais caem, sem sombra de dúvidas, são o e o lê. E tem um motivo muito bom para a gente, por sinal. Eles sempre têm a mesma função sintática quando atrelados ao verbo. Então, olha só, o, ele funciona como objeto direto. E o lê, ele funciona como um objeto indireto. Agora, você já estudou isso comigo. Você sabe que o objeto direto ele não existe do nada. Assim como o objeto indireto, ele também não existe do nada. Para que exista um objeto direto, é preciso que esteja ligado a um verbo transitivo direto. Então, o verbo transitivo direto vai exigir um objeto direto. Agora, o objeto indireto tem de estar ligado a um verbo transitivo indireto. Então, tem de ter um verbo transitivo indireto exigindo um objeto indireto. E opa! O que define o verbo transitivo direto? Ou o que define o verbo transitivo indireto? Uma coisa muito simples. Ambos pedem complemento. Essa é a verdade. São verbos que possuem sentido incompleto. Portanto, vão exigir um complemento verbal para que possam fazer sentido. O complemento verbal a gente chama de objeto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai pedir um complemento sem preposição. Simples. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento com preposição. Exemplos simples, bobos. Eu digo assim: Pedro comprou uma torta. Nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa. Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição que a gente chama de objeto direto. Então, uma torta é o objeto direto. Agora, um verbo transitivo indireto, ele vai pedir o complemento com a preposição. Portanto, Pedro precisa de uma torta. Então, vamos lá. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Isso é o que define o verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Aqui, é qualquer verbo transitivo indireto? Não. Aí a gente normalmente aprende que é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Até mesmo porque o termo lhe, teoricamente, corresponde à estrutura a ele ou a ela.
Então, nada mais justo do que perceber que já é uma estrutura preposicionada e não é qualquer preposição, é a preposição a. Agora, é claro que se a gente fosse falar a fundo sobre o processo, a gente ia precisar mencionar uns processos linguísticos da teoria latina, eu ia ter que falar de latim para falar de dativo de posse, por aí vai. Então a gente não vai fazer isso. A gente pedagogicamente vai te preparar para acertar 99% das questões, assim como todos os professores de língua portuguesa também o fazem, e todos os manuais de língua portuguesa. Só que hoje eu estou com vontade de fazer você acertar 100% das questões. Então o que você aprendeu? Que é o verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, mas também pode ser a preposição para. Aí até aqui fica muito fácil na sua cabeça, porque você vai pensar assim, tem verbos que da mesma forma que exigem a preposição a, também exigem a preposição para. Eu digo, José deu flores para Maria. Eu posso dizer, José deu flores a Maria. E eu posso pegar aquele a Maria ou aquele para Maria e trocar pelo lhe. Eu posso dizer, José deu-lhe flores. Pronto, acabou. Mas eu também posso ter a preposição em. Vi caindo recentemente algumas provas com a preposição em. Então eu digo assim, dei um soco no José. Dei um soco no José. Eu posso dizer, dei-lhe um soco. Olha que sensacional. Se cai uma dessa na prova, só o aluno do LAC Concurso vai acertar. Essa é a verdade, meu companheiro. Então, também pode ser a preposição em, e agora você está antenado. Agora, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. A gente trabalha isso na regência, mas vamos trazer para cá para a aula de colocação pronominal também, meu parceiro. Vamos lá, Esse lhe, mesmo que tenha um verbo exigindo a preposição a, pode ser que não seja utilizado? Pode ser que não possa? Pode. Vamos lá. Eu vou colocar aqui os verbos assistir, aspirar e visar. Então vamos lá. O verbo assistir, no sentido de presenciar, ele exige a preposição a, não exige? O verbo aspirar, no sentido de desejar, ele também exige a preposição a, não é? Assim como o verbo visar, também no sentido de desejar, também vai exigir o quê? A preposição a. O problema é que estes verbos não vão poder usar o lhe. Não pode, simplesmente não vai poder. Então eu digo assim, assistir ao filme, não dá para eu colocar assisto-lhe. Aspiro ao sucesso, não dá para eu dizer aspiro-lhe. Viso ao lucro, não dá para eu dizer viso-lhe. Não rola. Só que é o seguinte, a gente tem uma falácia na língua portuguesa relacionada a esta estrutura. Porque se você pegar alguns manuais de língua portuguesa, você vai ver, e aí aqui é o creme de la creme, você vai ver que o verbo vai utilizar o lhe quando for um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, e for pessoa. Caraca! Não precisa ser pessoa. Até mesmo porque nem necessariamente precisa ser apenas o verbo que exige a preposição a. Pode ser a preposição para e até pode ser a preposição em. Olha só que parada interessante. E aí, durante muito tempo, disseram que também tinha que ser pessoa. Em alguns blogs de língua portuguesa, em algumas gramáticas para concurso de língua portuguesa. E aí é o seguinte, isso tem um motivo. Em uma gramática tradicional, que é do Ulisses Infante, do Pasquale Cepro Neto, eles deram um mole. O pensamento foi inteligente. Por quê? Porque o cara pensou assim, se não pode usar com assistir no sentido de presenciar, mas pode usar com assistir no sentido de pertencer, quando o camarada diz, por exemplo, assim, isto é um direito que lhe assiste ou que assiste a você, beleza. Aí o cara pensa assim, aqui no sentido de pertencer,
eu posso usar o ler? Então, eu não posso usar o ler no sentido de presenciar, no sentido de pertencer aqui, eu estou trabalhando com uma pessoa. No sentido de presencial, eu estou trabalhando com uma coisa. Ah, então só pode quando for pessoa. Não, pode quando for coisa também, meu companheiro. Agora, isso é mais antigo do que a língua portuguesa. E aí a gente vai desconfigurar essa falácia que tem. Na verdade, o ler tanto pode ser para pessoa ou para coisa. Exigência, apenas que seja a preposição a preposição para ou até mesmo a preposição em. Agora, por que não pode então ser utilizado nestes verbos aqui? Isso é antigo, isso é lá da época do latim. O ler, na verdade, lá na época do latim, ele era um dativo de posse que já não podia ser utilizado com os verbos assistir, aspirar e visar. O verbo assistir, é claro, no sentido de presenciar, o aspirar no sentido de desejar e o visar no sentido também de desejar. Mesmo que eles peçam, exijam a preposição a, não dá para colocar o ler com eles, ok? Matamos aí. Aí você vai pensar, caraca, é muita coisa! Muita coisa. O ler é o grande traiçoeiro. Não, o ler não é o grande traiçoeiro, porque é fácil. Na prova, olha como é que o camarada faz. Ele bota assim, ó. Botar com a canetinha preta, que aí você enxerga melhor. Ó. Bota assim, ó. Pedro comeu um doce. Aí o camarada destaca o termo um doce e pede para você substituir por um pronome oblíquo equivalente. Aí ele vai e coloca assim, Pedro comeu-lhe. Foneticamente, né, prosodicamente, beleza, aceitei, tá tranquilo, entendi. Só que é o seguinte, meu companheiro, que verbo a gente tem aqui? A gente tem um verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. Eu jamais posso ter o ler quando for um verbo transitivo direto. Ele não funciona como objeto direto. Ele funciona como objeto indireto. Então, aqui é impossível que aconteça uma construção como esta. É uma construção agramatical. Então, se você já domina o que é verbo transitivo direto e o que é verbo transitivo indireto, já tá bom pra caramba, porque você vai eliminar várias questões, ok? Agora, o grande traiçoeiro aqui na parada é o o, e eu vou mostrar para vocês por quê, ó. Quase que eu engasguei aqui agora, ó. Vamos lá. Tá, acompanha aqui comigo, ó. Para usar bem o o, eu tenho de entender que ele tem derivações. Eu tenho o no e o lo. Como é que isso vai acontecer? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a terminação do verbo, e o pronome que eu vou colocar. Lembrando que eu estou trabalhando aqui o pronome oblíquo o. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de terminações verbais. O verbo, ele pode terminar através de um som vocálico. E o que é isso? É uma vogal. A, E, I, O, U. E se é uma vogal, ele vai pedir que tipo de pronome? Um pronome vocálico. Então, ele vai pedir o, a, os, as. Agora, e se o verbo terminar através de um som nasal? O que é isso? É M, N ou til. Aí ele vai pedir um pronome, obviamente, nasal. Ele vai pedir o no, na, nos, nas. E se o verbo terminar através das letras R, S ou Z? O que ele vai fazer? A gente vai ter um trabalhinho a mais. A gente vai cortar a terminação e vai acrescentar um L. E aí vai ficar lo, la, los, las. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. João comprou um carro. Aí eu destaco o termo um carro e peço para substituir por um pronome oblíquo equivalente. Primeira coisa que eu devo fazer é olhar para o verbo. Que verbo a gente tem aqui? O verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Então, aqui, ó, um carro é um objeto direto. Agora, eu vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Só pode ser, então, o.
que funciona como objeto direto. E um carro é masculino singular, então realmente vai ser o O. Só que antes eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Opa, terminou com a letra U. Então a letra 1 é uma vogal, então realmente vou botar o O. E aí eu vou colocar assim, ó, João comprou o. Aí, gramaticalmente, morfologicamente, este o é um pronome oblíquo átono. É um pronome oblíquo. E sintaticamente, ele é um objeto direto. E por que objeto direto? Porque está ligado a um verbo transitivo direto. Agora eu vou falar uma parada bem importante. Quando a gente trabalha o processo de colocação pronominal e aparece um sujeito explícito, que eu estou visualizando aqui no caso João, pelas regras básicas de colocação pronominal de todos os gramáticos e de 99,99999% das bancas, o processo de colocação pronominal é facultativo. Facultativo. Então, tanto faz ter a próclise, com o pronome antes do verbo, dizendo João o comprou, ou ter a ênclise colocando o pronome depois do verbo, dizendo João comprou o. Apenas uma banca, detalhe, ela não tem o menor respaldo gramatical. Isso não está no Celso Cunha, não está no Racha Lima, não está no Bechara, não está no Azeredo, não está em nenhum gramático. A banca IBFC, né, ela colocou esse processo como ênclise obrigatória. Então não adianta eu ficar brigando com a banca já definiu. Para a IBFC, aqui não dá para dizer João o comprou. Dá apenas para colocar João comprou o. Agora, para as demais bancas, processo facultativo. Tanto faz a próclise ou a ênclise. Deixei claro? Tranquilo? Então não vá brigar comigo, nem brigue com a banca. Se pegar qualquer outra banca, já sabe que é facultativo. Pegando IBFC, você sabe que tem de encarar. Por que eu falo isso? Porque eu sei que você não vai fazer somente essa prova, né, meu companheiro? Eu sei que você vai fazer uma porrada de prova, então é bom ficar ligado como é que as bancas trabalham todos os processos. Tranquilo? Então foi. Agora eu boto assim, ó, vou começar com um verbo. Aí eu boto assim, ó, pegaram o caderno. Aí, nesse contexto, quem pega alguma coisa, é um verbo transitivo direto, e o caderno é um objeto direto. Vou substituir por um pronome oblíquo equivalente, é o o, porque é masculino singular. Mas, opa, olha a terminação do verbo, é a letra M, e se termina com M, N ou til, aí tem de ser um pronome nasal, no caso o no, e aí vai ficar pegaram no. E é óbvio que o no também funciona como um objeto direto, porque está ligado a um verbo transitivo direto. Aqui neste caso, tem a possibilidade de dizer o pegaram? Não, impossível. Se tivesse alguma coisa antes, até poderia, principalmente se tivesse uma palavra atrativa. Agora, aqui é impossível, porque você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida escolar. Não se inicie uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. É uma das maiores máximas da língua portuguesa. E por quê? Por um motivo muito simples. O pronome pessoal oblíquo átono, ele não se apoia na tonicidade da palavra. Então, como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem em quem se apoiar? Então, por isso, não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui a ênclise é obrigatória. E eu já começo a perceber que se a frase começa com verbo, tem ênclise obrigatória com certeza, ok? E para finalizar, eu digo assim, ó, você já anotou, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído visualmente, tá? Vou colocar aqui, ó, o aluno fez o dever. Aí é o seguinte, quem faz alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto e o dever é um objeto direto, ok? Dever é um objeto direto. Então, vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. É o o. Só que, opa, olha a terminação do verbo. Terminou com a letra Z. Quando tem R, S ou Z, eu corto e acrescento L. E aí vai ficar o aluno
lo. Horroroso, eu sei que é horroroso, eu sei que é feio, mas é assim que o cara vai botar para você, porque ele quer te derrubar, essa é a verdade. Agora, poderia ser o aluno o fez? Na maioria das bancas, sim. IBFC, não. Para IBFC, apenas o aluno fê-lo. Para as demais, o aluno o fez ou então o aluno fê-lo. Agora, mesmo que não seja IBFC, é óbvio que o cara da banca ele vai querer colocar o aluno fê-lo. Porque vai causar estranheza, você vai achar feio demais e vai pensar que está errado, quando na verdade está o quê? Certo. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, por que o fê aqui está acentuado? Pensa na aula de acentuação. Porque é um monossílabo tônico terminado em "e". E o que isso significa? Que o lo, ele não entra na contabilidade silábica, afinal de contas, ele é um pronome que se apoia na tonicidade da palavra, então ele não faz parte da palavra, e é por isso que ele não entrou na contabilidade silábica, e é por isso que aqui eu tenho um monossílabo tônico. Ok? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, e a gente vai voltar para os nossos slides de apoio. Agora a gente vai pegar um por um, para poder trabalhar com calma e tranquilidade, tá? Então vamos lá, ó. Antes do verbo, nesse caso, ocorre a próclise. E dizemos que o pronome está proclítico. Detalhe, parece uma bobeira, mas uma vez um aluno falou assim para mim, caraca, Sidney, eu não consegui entender a questão, porque estava lá pedindo um elemento mesoclítico. Caramba, o que é isso? Era uma mesóclise que estava pedindo, mas só o fato de ter trabalhado uma nomenclatura diferente daquela que ele estava habituado já tirou o camarada do eixo. Por quê? Porque, caramba, não é fazer um exercício dentro da salinha do cursinho ou em casa, é fazer uma prova para concurso. O camarada está se cobrando, está nervoso. Então, qualquer coisa ali que fuja um pouco da normalidade de seu estudo, ele vai acabar derrapando. Então, é por isso que a gente procura aqui trabalhar várias estruturas, várias estratégias para que você possa aprender, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Então, quando tem uma próclise, eu posso chamar de pronome proclítico. Então, exemplo, nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Nesse caso aqui, eu tenho até uma próclise obrigatória, porque eu tenho um nunca, que é uma palavra atrativa, ou seja, este pronome não pode ficar depois do verbo formando a ênclise, porque o nunca, que é a palavra atrativa, o trouxe para junto dele, né? Ou seja, trouxe, no caso, o pronome. Agora aqui, ó, no meio do verbo, nesse caso, ocorre a mesóclise, e dizemos que o pronome está mesoclítico. A mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então aqui, ó, revelar-te-ei os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Galera, o negócio é o seguinte, a mesóclise, vou até botar aqui, ó, um asterisco, que não ficou lá grande coisa, né? Parece até uma árvore de Natal, sei lá. Então, olha só, para existir mesóclise é difícil. Primeiro, não tem que ter nada antes. A estrutura tem que começar com um verbo, porque há uma grande possibilidade de ter alguma coisa antes. Por exemplo, a próclise, na língua portuguesa aqui no Brasil, ela tem uma incidência muito grande, muito grande. A língua portuguesa brasileira é extremamente proclítica, porque a gente tem várias palavras atrativas, fora as situações em que o processo é facultativo, como é o sujeito explícito, que eu mostrei para vocês agora há pouco, porque para todos os gramáticos aquilo ali é facultativo. Agora, quando eu começo com um verbo, a gente tem o quê? Normalmente a ênclise. Então, fator enclítico obrigatório, eu tenho que começar com verbo. Agora, se eu começo com verbo e ele ainda está no futuro, aí eu tenho a mesóclise. Caramba, é muita exigência, não é? É bem difícil. Mas aí é o seguinte, eu tenho revelarei. Como é que eu vou colocar o pronome? Eu vou cortar o pronome em sua posição infinitiva, naquela terminação do R, e aí eu vou colocar o pronome e vou terminar o verbo. Então, revelar, cortei, ei, beleza. Aqui, ó, revelariam, então eu vou cortar onde tem o infinitivo, revelar, vou colocar o pronome me e vou colocar o iam. Até aí tudo bem? Detalhe, se for um pronome o, pela questão da prosódia, um processo fonético, eu ainda vou fazer o quê? Eu vou cortar e vou acrescentar o L. Por exemplo,
farei o trabalho. Farei o trabalho. Aí o camarada pede para substituir o termo trabalho. Pô, vou colocar um pronome. Só que o verbo aqui não está no futuro. Beleza? Não está iniciando. Então, eu vou ter que colocar assim, ó. Far. Vou cortar aqui, ó, no infinitivo. Far. Vou colocar o pronome aqui. E depois vou colocar o resto do verbo. Se fosse o ter, far-te-ei. Mas aqui no caso, é o que vai entrar. Então, vai ficar fa. O que eu faço? Eu corto a terminação. Então, ó, fa-lo-ei. Horroroso. Mas é a forma correta, ok? Então, vamos lá. Apaguei aqui e vamos continuar a nossa brincadeira, tá? Para ficar bem registrado. Olha a próxima aqui, ó. A próxima é a inclise, quando tá depois do verbo. E nesse caso a gente chama de pronome enclítico. Então aqui, ó, revelaram-me os verdadeiros motivos. Observem que aqui, se eu estou iniciando com verbo, eu só tenho como ter a ênclise. É impossível que o pronome fique antes, porque ele não tem em quem se apoiar. Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Então vamos lá, ó, vamos começar a brincar aqui com os casos especiais. Então, olha só, ênclise, ocorre a ênclise normalmente, e aí você vai ter que matar isso daqui, ó, com o verbo no início da frase. Esse é o principal conceito para você poder gravar. O verbo está no início da frase, então a gente tem uma ênclise obrigatória. Então, aqui, ó, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Né? Ali ficou faltando um Rzinho, corrija aí para mim, né? Não sei porquê, mas ficou faltando. Então, vamos lá, ó. Letra B. Com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, apresentem-se ao professor, ao diretor no caso aqui, né? Só que aí reparem, tá vendo que nessa situação, tá vendo depois de uma vírgula? Então não está iniciando a frase, né? A estrutura, mas está iniciando uma estrutura de certa forma. Tudo bem que aqui apareceu um vocativo, então não está no início da sentença, mas está no início de uma estrutura, porque se você botou a vírgula aqui, você tem como começar com um pronome? Impossível. Não vai ter em quem se apoiar, porque essa vírgula vai impedir que o pronome se apoie na palavra anterior. Então, aqui a ênclise já é obrigatória de qualquer forma. Agora aqui, ó, com o verbo no gerúndio, modificou-se a frase, tornando-a ambígua. E aí você vai reparar que, mais uma vez, inicia uma estrutura. Então, é impossível que o pronome fique antes. Então, tem que sempre pensar assim, o verbo está iniciando? A ênclise é obrigatória. Mas é bom ficar ligado nisso, ó, com o verbo no imperativo afirmativo e com o verbo no gerúndio. Olha a próxima. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. E é aquela famosa estrutura, né? Em se tratando. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Então aqui, ó, não tem como eu continuar com o pronome depois, porque este em traz o pronome para junto dele. Aí é só você gravar, que a estrutura em se tratando, você vai ter uma próclise. Agora olha a próxima. Com o verbo no infinitivo impessoal. Então, ó, infinitivo. Sabe o que é infinitivo, né? Termina com R. Então, tem aquelas terminações. AR, ER, OR, IR. Então, tem aquelas terminações, é o infinitivo impessoal. Então, ó, leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Ué, mas por que ficou resolvê-las? Porque é resolver as questões. Então, você corta e acrescenta o L, toda vez que for o, a, os, as. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar da próclise. Só que para eu falar da próclise, eu vou ter que falar de algumas palavras atrativas. E aí agora a gente vai ter que ter uma atenção redobrada. Então, para isso, para ficar bem claro, eu vou dar uma parada agora, que a gente está fazendo sempre assim, em 30 minutos, para melhorar a qualidade do vídeo aí para você em casa. E no segundo bloco da aula, na segunda parte, a gente dá continuidade para arrematar esse conteúdo aí da colocação pronominal. Beleza? Até daqui a pouco, ó. Vá logo pro próximo bloco, hein? Clique lá.